En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espírito Santo. Amém. Padre, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos amigos, aqui falo em português, desde São Paulo para meus amigos hoje protestantes. Vocês me conheceram sempre que fui uma pessoa que tolerei muito vocês, mas graças ao estudo que eu estou fazendo como irmão monge eremita, eu me permito me dirigir a vocês com toda a caridade, porque eu amo muito vocês, Paulo César, Pastor Célio, os amigos da família Levi, José Levi, família da CCB, todos vocês amigos, que eu gosto de vocês como irmãos e eu quero que vocês cheguem ao céu, como também acho que vocês desejam isso para mim. Então, com esse amor fraterno, eu vou falar para vocês, caríssimos amigos, sobre as imagens. Tá? Me falava o pastor Célio, amigo, não sei se era de R. Soares, mas pastor Célio, que me falou um pouco sobre as imagens de Isaías 45. Eu falo para ele, vamos a ver que Deus em Êxodo 20, Deus proibiu os ídolos pagãos, as imagens de ídolos, não farás nenhuma imagem. Mas em Números capítulo 21, 8, anota, Números 21, 8, Javé, nosso queríssimo Javé, respondeu-lhe, faz uma serpente venenosa e coloca sobre o poste. Quem for mordido e olhar para ela, ficará curado. Mas nós encontramos no Novo Testamento, tá? Assim como a serpente de bronze foi pendurada no deserto, assim o Filho do Homem será pendurado pela salvação das pessoas que acreditem nele. Mas que é acreditar em Deus? Acreditar em Jesus não é como pensam muitos, que eu já aceitei Jesus, já me batizei, eu sou salvo. Isso é falso. Nós precisamos realmente ter a única fé, como fala Efésios capítulo 4, verso 5, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, uma só doutrina, porque é uma só fé. Como nós vamos a ter uma só doutrina? Se hoje tem tantas igrejas, CCB, R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, blá, 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 blá. Qual delas é a fé verdadeira? Só a fé que é mais antiga, a fé verdadeira dos primeiros cristãos. Irmãos caríssimos, este de aqui não é por só representar, mas esta roupa daqui, este é meu escapulário, tá? Do hábito eremita. O hábito eremita é usado pelos primeiros cristãos. Este é o hábito mais antigo, cor preto. Por que cor preto? Porque o eremita, já desde os primeiros séculos, falava em Gálatas capítulo 6, aqui, já vou ler rapidinho. Quanto a mim, eu não me glorie, a não ser a santa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Como eu fui crucificado com Cristo, eu uso também o preto, que eu morri ao pecado. Então, não é que eu seja um Illuminati, né? Assim, eu uso o preto e o capuz, que é o capacete da fé. Então, meus caríssimos irmãos, voltando ao tema das imagens. Pelo contrário, em Atos 7:43. Pelo contrário, levastes a tenda de Moloch e a estrela do deus Refá, imagens que vós mesmos fabricastes para adorar. Por isso, exilar-vos-ei para além da Babilônia. Está em Atos capítulo 7, verso 43. Qual era? Aqui está falando a tenda de Moloch. Moloch era um ídolo pagão. E sua estrela é essa estrela que vocês falam, estrela de Davi. Escuta bem. Essa é uma estrela pagã que vocês vão encontrar os arqueólogos. Os arqueólogos já fizeram um monte de trabalhos, encontraram em todos os templos pagãos de Moloch a estrela que vocês falam de Davi, mas não é a estrela de Davi, é um grupo maçom dos sionistas que levaram lá e fizeram isso de Israel, a estrela de Davi, mas não é a estrela de Davi, é a estrela do Deus
pagão Refá, um deus demônio. Vamos lá. Porque o deus demônio tem o 666 em todos os seus ângulos, ângulos internos, externos, internos dos seis triângulos, e do hexágono tem as seis partes de 6 ângulos. É 666. Esse é o sinal do anticristo. Tá? Então, nós sabemos em Éxodo 20, como também em Levítico 26, verso 1, não façais ídolos, nem levanteis imagens esculpidas ou estelas, tampouco vos inclinardes diante delas. Não se pode inclinar diante dos ídolos pagãos. Isso está em Levítico 26, está em Éxodo 20, mas, irmãos, e também fala, né, em Números 33, 52, expulsais os seus governantes, destruí os seus ídolos e imagens, arrasai os seus lugares altos. Números 33, 52. Tínhamos que fazer guerra contra os idólatras. Está certo? Eu também estou de acordo. Mas vamos a ver a diferença entre um ídolo pagão, como o deus Moloque, que foi colocado também em Roma, lá no Coliseu Romano. Não sei quem foi o inteligente, o bobo, para colocar dentro do Coliseu Romano uma estátua de Moloque, segundo não eu, segundo o que eu já vi na internet. Não sei se é verdade, não fui a Roma para constatar, mas eu vi que todo mundo está falando disso. Eu só não estou de acordo. Se o Vaticano autorizou alguém do Vaticano, eles são idólatras. Estão escutando o que estou falando? Quem autorizou colocar a estátua de Moloque dentro do Coliseu Romano, que pertence ao Vaticano, eles são idólatras. Tá bom? Então, porque não se pode brincar com essas coisas. Mas nós vemos em Éxodo capítulo 25, 18, nós vemos que Deus mandou fazer dois querubins de ouro batido, que foram colocados na placa da Arca da Aliança, nas duas extremidades. Está em Éxodo 25, 18. Então, Deus não se contradiz. Deus não quer ídolo pagão, mas Ele tem, na Antiga Aliança existiam imagens para o culto de Deus. Vamos a ver. Os dois querubins mediam, também colocou cada querubins grandes, de madeira brava, de madeira, entendeu? E cada um media aproximadamente uma altura de 5 metros. Imagina esses querubins gigantescos dentro do templo. Isso está também em 1 Reis 6:26. E em 1 Reis 6:35, nos batentes foram esculpidos querubins, palmeiras e flores, revestidos de ouro, ajustados sobre a escultura. Também em 1 Reis capítulo 7:29, nós temos que essas molduras havia leões, olha outras imagens, leões, touros e querubins. E sobre as traversas havia um suporte abaixo dos leões e dos touros. Havia grinaldas em forma de festões. Isso está em 1 Reis capítulo 7:29. Então, caríssimos irmãos, quando estamos falando de isto, da Arca da Aliança, os sacerdotes introduziram a Arca da Aliança de Javé no seu lugar, e isto um recinto do templo, lá no fundo, que era chamado o Santíssimo, sob as asas dos querubins. Então, tudo isso já não tem validade, porque Cristo Jesus morreu por nós na cruz e nos deu a salvação a tudo aquele que acredita. Mas que é acreditar, irmãos? Calma aí, calma aí. Vamos a ver um pouco o que eu falei para meu amigo Célio. Eu não tive a oportunidade de falar ainda com José Levi, da CCB, da Comunidade Cristã do Brasil, mas falei com o pastor Célio. Quem falei com o pastor Célio? Com o pastor Célio falei: para todos vocês vou falar isto. Me demonstram vocês que sua igreja é fundada por Cristo? Cadê seus papéis? Se eu falo, meu carro, esse carro que me vendeu José Levi da Comunidade Cristã do Brasil, esse carro que estou agora aqui, esse carro me pertence a mim. Aqui estão os papéis. Esse carro é meu. Entendeu? Quando agora perguntam a vocês, eu pergunto a vocês, de quem é essa igreja de vocês, Comunidade Cristã do Brasil? Quem fundou? Eu pergunto para o pastor Célio, quem fundou sua igreja? Ou para o R. Soares,
Ah, é a igreja de R. Soares, é a igreja de Edir Macedo, é a igreja de Valdemiro, entendeu? Mas não é a igreja de Jesus Cristo. Onde temos as provas? Que assim como quando vocês me perguntam, cadê esse carro? De quem é esse carro? Esse carro é meu. Aqui tem os papéis. Esse carro que estou aqui já não é de José Levi, da Comunidade Cristã do Brasil, é meu agora, eu comprei. Tá bom? Então, quando eu pergunto para vocês de quem é essa propriedade dessa igreja de vocês, não tem dono. É invenção humana. Essa é a verdade. Mas a minha igreja, que tem 2000 anos, que eu sou como religioso, eu estou usando o que a igreja fez, que é isto daqui, eu posso falar para vocês documentos de que a igreja criou o que hoje chamamos de Bíblia. Tá? A Bíblia, aqui esta é outra coisa, este é o missal romano, mas a Bíblia, Novo Testamento e Antigo Testamento, foi feita pela Igreja Católica, não pelos protestantes. Os protestantes não existiam. Começaram a existir desde 1517 com Lutero. Não existiam protestantes antes. Então, quem criou a Bíblia? Quem é dona da Bíblia? Quem foram os engenheiros que podem falar, aqui está, nós somos os engenheiros que fizemos a Bíblia? Então, eles são a Igreja Católica. A única igreja que tinha a fé verdadeira e mantém a fé verdadeira, só alguns católicos mantêm a fé verdadeira, porque outros católicos estão fora da igreja. Quero que vocês entendam isso. Isso fazem este vídeo pode enviar à comunidade cristã do Brasil, fala para todos os pastores, para todos os bispos, de todas as igrejas protestantes, que suas igrejas, eu estou falando para vocês, são inventadas pelos homens. Não são igrejas de Cristo Jesus. A única igreja de Cristo Jesus que tem papéis para falar essa igreja é de Cristo, é de Jesus Cristo, é a igreja católica, que eu já falei com o pastor Célio. E falei para ele, por exemplo, o pastor Célio falou o seguinte, lembra, pastor Célio, que falávamos de Santo Inácio de Antioquia? Quem é Santo Inácio de Antioquia? Santo Inácio de Antioquia, tá? É um bispo que ele conheceu os apóstolos, conheceu o apóstolo São Paulo, o apóstolo João, quem sabe São Pedro, só Deus sabe, porque ele foi o primeiro bispo, o segundo ou terceiro bispo, perdão, colocado em Antioquia. E que era Antioquia no Ato dos Apóstolos? Era a cidade onde se chamaram cristãos. Os primeiros cristãos foram chamados ali. Então, se o bispo de lá, no ano 68, foi nomeado bispo no ano 68, o bispo Inácio, eu falei que era meu bispo também, porque era o bispo da Igreja Católica de Antioquia, tá bom? Em árabe, Antáquia. Hoje é árabe, é o sul da Turquia, que antes pertencia à Síria. O que fala Inácio para a Igreja Católica de Esmirna, onde estava o bispo Policarpo de Esmirna? Entendeu? O que fala isso? Olha o que fala isto. Segui todos ao bispo, como Jesus segue ao Pai. Tá? E ao presbítero como aos apóstolos. Escuta bem. Segui todos ao bispo, como Jesus Cristo segue ao Pai eterno. E ao presbítero como aos apóstolos. Respeitai os diáconos, como a lei de Deus. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, escutem bem vocês, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Eu, sem meu bispo, não posso fazer nada como católico. Se eu quero formar uma congregação cristã, tenho que ir a consultar o meu bispo. Se o bispo está de acordo, ele vai me apoiar, vai me abençoar e vou poder fazer com a vontade do Pai, porque eu tenho que seguir o bispo como Jesus segue ao Pai eterno. Então, porque Jesus falou, não se faça a minha vontade, senão tua vontade. Entenderam agora? Então, esta é a estrutura da igreja primitiva. Estou falando ano 68, senhores. Aqui não tem nada a ver com o Império Romano. Cuidado, não sejam bobos. Estou falando seriamente para vocês. Tá bom? Então, sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai, agora eu vou ler um pouquinho para cá. Considerai
legítima a Eucaristia, ok? Então, considerar legítima a Eucaristia. O que significava Eucaristo em grego? O sacrifício da cruz, que é a missa, para dar graças a Deus. É uma missa rezada do sacrifício incongruento. O que significa a Eucaristia? Significa o sacrifício incongruento, significa o sacrifício já sem sangue, mas é o mesmo sacrifício da cruz de Cristo, que Jesus espiritualmente, como fez fisicamente no Gólgota, ele novamente se entrega para quê? Com esse rito nós somos perdoados de nossos pecados. Isso é o fim da Eucaristia. Que isso você vai encontrar que a Eucaristia é Cristo vivo, que está ali, como falaram todos os primeiros bispos da igreja. Que vocês não entendem isso porque não entendem da história da igreja. Sua igreja não tem papéis. Nós temos papéis que estou lendo para vocês. Neste momento estou lendo um papel do ano 68, 90, 68, 70, por ali, que depois, no ano 110, ele entregou essas cartas antes de morrer, o bispo de Antioquia, a cidade na Bíblia onde foram os primeiros cristãos, tá bom? Então, considerar legítima a Eucaristia pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Considerar legítima a Eucaristia. Vocês não consideram legítima porque não tem bispo, não tem sacerdote que faça, porque Cristo mesmo, sacerdote que se entrega, perdão, é Cristo mesmo, já não é, mas aqui Cristo vivo, esse é o documento que estou falando neste momento, que nós somos a igreja de Cristo Jesus, com documentos. A Eucaristia, a palavra grega do sacrifício para dar graças a Deus, é o verdadeiro culto, o único culto divino. O que vocês fazem é grupo de oração, não é culto, é grupo de oração, assim como tem grupos de oração por aqui e por ali, tá? Que fazem qualquer loucura, porque eu visto cada loucura que fazem os protestantes, que eu não quero falar agora, tá bom? Então, aqui vem o mais importante. Onde aparece o bispo, estou lendo a carta à igreja, aos esmirniotas, que fala Ignacio, antes de morrer, que ele foi do ano 68, do tempo dos apóstolos, foi bispo colocado em Antioquia. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Onde aparece o bispo, ou seja, toda a igreja tem que estar essa multidão com o bispo, entendeu? Isso que acontecia em Antioquia, era uma cidade totalmente católica, cristã católica, né? Do mesmo modo, onde está Jesus Cristo, escuta bem, onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Está escutando? Igreja católica. Ai, que isso não está na Bíblia. Claro que não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja, que é a mesma coisa. Porque quem fez, os engenheiros que fizeram a Bíblia, são estes senhores. Porque para fazer o cânon significa o cané. Quantos livros vai conter esta Bíblia? Quantos livros vai ter? Depende do cané, depende da medida exata. Então, eles tinham que fazer um estudo. Se estes bispos não mencionavam essas cartas, então não eram cartas verdadeiras de Pedro, de Paulo, não eram cartas verdadeiras dos apóstolos, não eram cartas verdadeiras. As epístolas de São Paulo não eram verdadeiras. Mas se estes bispos, Policarpo de Esmirna, o bispo de Ignacio de Antioquia, todos eles, todos os primeiros bispos que deixaram os apóstolos, eles conheceram essas cartas e eles nomearam e falaram legitimamente que essas cartas eram verdadeiras. Eles foram os engenheiros em fazer essa santa Bíblia que vocês falam. A Bíblia. Não, essa Bíblia é católica. Pertence à Igreja Católica com papéis, senhores. Eles foram que aprovaram os cânon. Não foram vocês. Entendeu? Então, onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Onde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo, onde está Jesus Cristo, que é a Eucaristia, onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Porque onde pode estar Jesus Cristo? Na Eucaristia, que é legítima. Considerar legítima a Eucaristia realizada pelo bispo, ou por alguém que foi encarregado por ele, que eram os presbíteros. Entendeu? Então, onde aparece o bispo, que está a multidão, aí estava a assembleia, que era também a missa. Primeiramente, se fazia o ágape, que era uma reunião, tá? E depois se fez o rito que fala em
1 Coríntios 11, 27, que é o rito da igreja, a Eucaristia, que não pode qualquer pessoa comer do corpo de Cristo, porque é Cristo de verdadeiro que vocês vão participar. Então, onde esteja o bispo, esta multidão, do mesmo modo onde esteja Jesus Cristo, a Santíssima Eucaristia, aí está a Igreja Católica, onde tem tabernáculo. Do Antigo Testamento já era, no Novo Testamento o tabernáculo é Cristo vivo no pão eucarístico, entendeu? Sem o bispo não é permitido batizar, escutem, sem o bispo não é permitido batizar, nem realizar o ágape. O ágape era a primeira reunião antes da missa, o ágape, tá bom? Era a reunião, uma confraternização, uma assembleia. Não era a missa. A missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Já entenderam? Sacrifício incongruento. Mas é o verdadeiro sacrifício da cruz, só que esta vez sem sangue. Mas é isso que é a Santa Missa. Que é o mesmo Cristo que se entrega por nós. No sacrifício perfeito, imaculado e santo. Então tem que entender que o único culto verdadeiro e divino é a Santa Missa, não tem mais. Por isso que só na Igreja Católica tem salvação. Bom, temos a Policarpo também da Igreja de Esmirna, onde se dirigiu bispo dos apóstolos, que era o Santo Padre Inácio de Antioquia. A Igreja de Deus, fala o bispo de Esmirna, fala assim, para que vocês entendam. A Igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, qual é a Igreja de Deus? Escuta bem, estes são escritos do ano 100. A Igreja de Deus que vive como estrangeira em Esmirna, para a Igreja de Deus que vive como estrangeira em Filomélio. Escuta bem, então, por que igreja estrangeira? E para todas as comunidades da Santa Igreja Católica. Eu podia ser Igreja de Esmirna, mas é a Santa Igreja Católica de Esmirna. A Igreja de Filomélio, mas é a Santa Igreja Católica de Filomélio. É para todas as comunidades da Santa Igreja Católica que vivem como estrangeiras em todos os lugares. Entenderam? Isso é papéis para falar Jesus é desta igreja, irmãos. Tá bom? Desculpa que me estenda, mas é importante saber isto daqui. Tá bom? Esse dali, essa Bíblia passou graças a estes bispos, que foram os que guardaram as cartas dos apóstolos, as epístolas de São Paulo, todas essas coisas. Então, nós temos hoje os 4 evangelhos e tudo isto porque se fizeram vários concílios. Concílio de Hipona, do ano 393, para ver o cânon. Quantos? O cané, a medida exata em grego. Qual é a medida exata? Quais livros entram neste livro sagrado? O terceiro concílio de Cartago, 397. E também o quarto concílio de Cartago, não? Cartago, 419. E de Trullos, no ano 692. Em todos eles se falaram. Agora, quem tirar um destes livros, seja maldito, porque isto foi instituído pela Igreja Católica, não para que Lutero. Primeiro apareceu o falso profeta Maomé, falando que tudo que estava aqui escrito era falso e que ele era o único profeta verdadeiro. Esse é um grande apóstata. Por quê? Porque em Gálatas capítulo 1, verso 8, maldito aquele que vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, ainda que sejamos nós ou algum anjo do céu. Quem desceu supostamente foi o arcanjo Gabriel mas era o capeta. Não era o arcanjo Gabriel que apareceu para Maomé. Depois de Maomé fazer seu livro que se chama Corão, tá? Que fala que Jesus não é Deus, e fala uma história diferente do que estão os primeiros cristãos que conheceram pessoalmente os apóstolos. Pessoalmente, alguns deles conheceram só os apóstolos, não conheceram Jesus, mas eles guardaram as cartas, conheceram e eles foram colocados como bispos, encarregados da igreja, para fazer batismo, entendeu? E que ninguém pode fazer nada sem essa autoridade que é a hierarquia da igreja, o bispo. Então, caríssimos, o que eu estou falando agora é que maldito seja aquele que vos anunciar um evangelho diferente. Olha que grave, né? Estão entendendo agora? É grave o que eu estou falando para vocês.
Então, se eu prego um evangelho falso, como começou Lutero, primeiramente Lutero tirou 7 livros daqui, da Bíblia. Vamos fazer de conta que é a Bíblia. Esse é um missal para rezar. Mas tirou 7 livros da Bíblia. Quem é ele para tirar 7 livros da Bíblia? Quem é ele? Ele é Deus. Ele mais que todos os concílios da igreja para definir quais são os verdadeiros livros, para vocês entenderem que se eu falo, eu pertenço à igreja de Cristo Jesus, pertenço à igreja fundada por Jesus, então eu tenho provas. Vou ler segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Agora, irmãos, quanto ainda a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso encontro com Ele, pedimos-vos o seguinte: não vos deixeis perturbar tão facilmente. Jesus está chegando, está voltando. Não, nem vos assusteis, como se o dia do Senhor estivesse para chegar em breve. Mesmo que isso esteja a ser veiculado por alguma suposta inspiração, palavra ou carta atribuída a nós, tá bom? Então, não vos deixeis enganar de nenhum modo. Primeiro deverá chegar a apostasia, depois aparecerá o homem ímpio, o filho da perdição. Ele é o adversário que se opõe e se levanta contra todo o ser que se chama Deus ou é adorado, chegando até mesmo a sentar-se no templo de Deus e a proclamar-se Deus. Então, irmãos, por que a igreja verdadeira? Se hoje, antes da chegada da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E nosso encontro com Ele, que é a segunda vinda, tem que chegar primeiramente, que coisa? A apostasia. Esta igreja católica, na grande parte desta igreja, tem que apostatar. O que está acontecendo hoje com esse falso ecumenismo. Então, vocês entendam o seguinte: existem católicos e católicos falsos, modernistas, ecumenistas, maçons, comunistas, modernistas, naturalistas, de tudo. Entendeu? Falsos católicos. Não se confundam. A igreja verdadeira são os bispos que falam assim, senhores. Vou ler São Marcos 16. Não é coronavírus. Eu espero que não seja coronavírus. Então, Jesus disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia a toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Isso falou para a CCB? Falou para Edir Macedo? Falou para R. Soares? Falou para quem? Para o pastor Célio? Não. Falou para esse grupinho de apóstolos que eles colocaram a Igreja Católica de Esmirna, de Filadélfia, a Igreja Católica de Filomélia, etc, etc, etc. A Igreja Católica de Antioquia, as comunidades da Igreja Católica. Eles são esse grupo que receberam esta ordem. Por isso, irmãos queridos, para terminar este vídeo, com todo o respeito e carinho que eu tenho para vocês, existe uma igreja falsa no Vaticano que vai apostatar. Ou seja, é um macaco. Existe este senhor, este ímpio, homem ímpio, que vai ser como um macaco. Ele vai imitar a Deus, mas ele não é Deus. Ele vai ser considerado Deus e ele vai se sentar no Templo Santo. Onde o Templo Santo, se já não tem validade mais a antiga aliança? Não tem validade nenhum templo, nem Templo de Salomão, nem Templo de fulano, nem mengano. Onde seria o templo da cristandade historicamente mais antigo que está vivo, que tem mais de 1800 anos, 1300 anos, ou 1700 anos, perdão, é o Vaticano. Ali onde começaram, nos primeiros séculos do ano 60, ali tinha a igreja católica, existia já. E ali fizeram o templo santo dos cristãos. É ali onde o anticristo tem que se sentar. Essa é a apostasia. Então, existem católicos e católicos modernistas, irmãos. Escutem bem, senhores protestantes. Por isso, não se confundam.
Mas nós não somos idólatras, nós temos imagens porque existem imagens no culto da antiga aliança, como também na nova aliança. Imagens não para adorar, mas são imagens sagradas. A cruz sagrada seja a minha luz. Imagens sagradas, não são simplesmente imagens, tá bom? Assim como existia a Arca da Aliança, que era sagrada, também no Novo Testamento temos imagens sagradas que nós temos no culto. Dá para entender agora? Espero que sim. Agora, para terminar, irmãos, todos estes papas, primeira vez que estou me dirigindo para vocês, as outras me dirigia para os católicos mornos, modernistas, e eu falava para eles todas essas coisas. Caríssimos, este vídeo é importante para vocês, para a CCB, para Edir Macedo, para R.R. Soares, para todos esses pastores, Pastor Célio, Paulo César, Badia, meu amigo querido, Juninho, todos esses grandes amigos que eu tenho. Eu estou falando a verdade, não posso mentir para vocês. Eu estou falando com caridade porque eu quero que vocês estejam comigo no céu, se é a vontade de Deus. Porque eu não sei se eu vou me salvar. Eu não sei se no último momento não posso saber se eu vou pecar gravemente e vou ir para o inferno. Ninguém tem a salvação falar, eu sou salvo. Isso é mentira, isso é do anticristo, isso é falso. Tá? Vamos aí. A encíclica Mortalium Animus fala assim: só a Igreja Católica Conservadora Ação Verdadeira é a fonte da verdade, a Igreja Católica. Não a Igreja Apóstata do Vaticano, que tem a estátua de Moloch lá no Coliseu Romano, supostamente. Tá? Fizeram ali com a Pachamama, um ídolo da Pachamama, fizeram uma coisa duvidosa, como uma idolatria. Essa não é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a igreja que estou falando para vocês aqui, antes, até mais ou menos 1958. E todos os bispos e sacerdotes que conservam estas cartas e estes ensinamentos, eles são salvos. E se vocês querem ser salvos, irmãos, acreditem no que eu vou falar, com todo respeito e carinho para vocês. A Igreja Católica é a fonte da verdade. Este é o domicílio da fé, a casa da fé. Onde tem que apostatar. Estavam falando antes de que apostate como está apostatando hoje. Este é o templo de Deus. Entendeu? É o templo de Deus que fala a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Se alguém não ingressar ou deixar esta igreja, se mantendrá afastado da esperança da vida e salvação. E não é conveniente tentar enganar-se a si mesmo com disputas pertinentes. Aqui estamos falando da vida e salvação. Não é brincadeira, irmãos. Esta vida são 4 dias loucos que a gente fica neste mundo. A gente chegou nu e vai morrer nu e não leva nada. Tá bom? Assim que não existe teologia prosperidade. Vem que a minha igreja, que você tem 2 empresas, agora vai ter 3 empresas, você vai ser bilionário, você vai ter riqueza. Essas são bobagem. Isso é vaidade de vaidades. Aqui estamos jogando-nos a salvação, não as riquezas e os prazeres deste mundo, que isso nos salva. O que salva é nossa fé e nossa verdadeira caridade com os ensinamentos da igreja desses apóstolos, que continuaram por 2000 anos mantendo a única doutrina verdadeira, como fala Efésios capítulo 4, 5. Então, aqui estamos falando, irmãos, da vida e da salvação. Se isto não se faz com precaução diligente, se perderão e se extinguirão. Entendeu? O Papa Inocêncio, o ano 1215, que falou no concílio, no 4º concílio de Letrán, ele falou ex cátedra como pastor de todos os cristãos. E uma só é a Igreja Universal dos fiéis. Fora dela, absolutamente ninguém se salva. Absolutamente ninguém se salva. Palavras duras, me perdoa, mas essas são as palavras da igreja. Ele deixou São Marcos capítulo 16, falou só para esse grupo. Não falou para as igrejas inventadas pelos homens, que vocês seguem. Falou para essa igreja, não para a igreja que hoje está apostatando em Roma também, que não é a igreja católica. Porque isso tem que acontecer antes que chegue o nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando de nossa igreja católica verdadeira, que estou ensinando para vocês as encíclicas verdadeiras. Que a encíclica fala assim, ninguém vai falar, quem fale que isto não é verdadeiro,
Então, é filho do anticristo, é precursor do anticristo. Estou falando que a igreja aprovou como ensinamento, e a igreja fala para vocês: se vocês acreditam nestes ensinamentos, irmãos, se salvarão. Se não acreditam, já estão condenados. Estou falando com todo o meu carinho, com todo o meu amor, que eu amo vocês. Vocês sabem que eu amo vocês. E eu quero que vocês se salvem. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas Jesus falou já: muitos tentarão entrar pela porta estreita e não conseguirão. Porque meu povo, como fala também Oséias capítulo 4, perece pela falta de conhecimento. Então, aprendam que o que eu quero dar para vocês é alimento verdadeiro, o ouro verdadeiro, que é a fé católica, verdadeira dos primeiros cristãos, irmãos. Então, uma só igreja, não é a igreja de Irmacedo, de R. Soares, de Fulanito, de Menganito. Não, essas igrejas não salvam, irmãos. Uma só igreja, a igreja apostólica, essa é a igreja verdadeira, que se juntou, e em Roma se definiu, todos eles se fizeram um concílio ecumênico para definir realmente a organização, mas que estava já sempre organizada, só para definir qual é nossa fé, qual tem que ser a única fé, e para que as falsas religiões que estavam tentando fazer falsos evangelhos, como fala Gálatas capítulo 1:8, malditos sejam eles, os hereges, os falsos católicos e falsos cristãos que estão falando de uma falsa interpretação da Bíblia. Malditos sejam, em Gálatas 1:8, que já li para vocês. Por isso que nós, para agradar, temos que ter fé. E a fé significa colocar toda a minha inteligência, toda essa razão superior que é a fé, para eu acreditar que existe uma igreja. Vocês não são órfãos, não nasceram com igrejas inventadas pelos homens, com seitas por ali e por ali. Nasceram de uma igreja verdadeira. Vocês são batizados para estar na igreja verdadeira de Cristo. Por isso estou convidando vocês à verdadeira fé. Então, é uma só igreja de fiéis. Fora dela, absolutamente ninguém se salva. É a barca, como a barca também, a barca de Noé, né? É a única barca que salva. Então, meus senhores amigos, e nela o mesmo sacerdote é sacrifício, Jesus Cristo. E nela o mesmo sacerdote, quem é um sacerdote eterno, é Jesus Cristo, que se entrega na Santa Missa, nesse sacrifício incongruento. É o sacrifício de Cristo sem sangue, mas ali está o mesmo sacrifício renovado em cada Santa Missa do culto. Não qualquer missa modernista, não, nada disso. Missa antiga de 2000 anos, a missa de São Pio V, missa em latim. Cuidado, não qualquer missa, não é missa modernista, nada dessas coisas, é renovação carismática, tudo isso é modernismo, isso está condenado pela igreja. Cuidado, irmãos, estou guiando vocês, que são protestantes e também católicos, que estão acordando agora, tá? O Papa Eugênio IV, Concílio de Florência, do ano 1439, que fala nosso querido Papa Eugênio IV, ex-cátedra, como pastor de todos os cristãos. Tudo quem queira salvar-se, antes de tudo, tem que se manter na fé católica, a única fé. Efésios 4:5, existe uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só pastor, um só Espírito. Então, se mantenha na fé católica, que é a única fé dos apóstolos, tá? E que não guardasse íntegra, inviolada, esta fé, sem dúvida, perecerão para sempre. Papa Eugênio IV, no 1439. Então, estou falando, alguns papas, todos eles falaram a mesma coisa. Vou demonstrar uma coisa. Mas, ano 1846, na encíclica Q Pluribus, que ele está também nos sílabos dos errores que fala o Papa Pio IX. O homem, assim falam as afirmações, né? Mas é uma afirmação condenada. O homem pode, em qualquer religião, encontrar o caminho de salvação eterna e chegar à salvação eterna condenado pelo Papa, que está na encíclica Qui Pluribus, do Papa Pio IX. Está condenado qualquer homem que, através de qualquer religião,
quer encontrar a salvação eterna ou chegar à salvação eterna. Impossível na CCB, no R. Soares, no Edir Macedo, falo com todo o respeito do mundo, mas estou falando a verdade, na comunidade cristã do Brasil, nos testemunhos de Jeová, em qualquer seita não existe salvação. Em qualquer seita protestante, assim Bento XVI tenha falado que os protestantes já não são hereges, porque ele quer, o anticristo vai querer que todos se juntem em uma só igreja, mas uma igreja falsa, uma igreja ecumênica falsa, de todas as falsas religiões. Isso não quer Jesus. Leia São Marcos capítulo 16, verso 15 ao 16, já li para vocês, volto a insistir a vocês, irmãos. Então Jesus disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa notícia a toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado neste grupo, nestes bispos que estou deixando, como os apóstolos deixaram a eles, um só ensinamento, uma só doutrina. Quem acredite neste grupo e seja batizado e se mantenha neste grupo, se salvará. Quem não acreditar ou que ensina a única doutrina da igreja, se condenará. Por isso que tem que apostatar Roma, tem que apostatar. Temos uma aparição de Nossa Senhora, que você não acredita em Nossa Senhora, eu sei, mas Nossa Senhora falou assim, Roma perderá a fé no ano 1846 e se convertirá na sede do anticristo. Então, isso que também nós sabemos, que o templo de Deus é a igreja católica, é ali onde o anticristo tem que apostatar, mas por isso, cuidado, não qualquer católico é verdadeiro. Tem que saber, nestes tempos, do tempo da apostasia, qual é a igreja única de Cristo, que existe uma só, que estou lendo para vocês. Quem fale que isto é mentira, que se salvam os protestantes, se salvam os judeus, se salvam os muçulmanos, não sigam. Eles são precursores do anticristo. Não sigam a esses falsos profetas. Eles são os precursores do anticristo. Porque isso não fala São Marcos capítulo 16, que vocês entendem a Bíblia. E sabem que existe um grupinho que estou demonstrando com documentos que é a igreja de Cristo. Não tem como se perder, irmãos. Não tem como se perder. Estou falando para vocês que tanto amam a Cristo, que realmente querem a salvação, querem agradar a Cristo, querem salvar sua alma, mantenham-se nesta fé que estou ensinando para vocês. Tá bom? Papa Pio IV, Concílio de Trento, Inectum Nobis, se chama o documento, 13 de novembro de 1565, ex-cátedra, como pastor dos cristãos. Esta é a verdadeira fé católica, fora da qual ninguém pode salvar-se. E até hoje, espontaneamente, como Papa, como Bispo de Roma, como Bispo da única Igreja de Cristo, espontaneamente professo e verazmente a mantenho. Entenderam agora, irmãos? Só falei isto para vocês entenderem. Qualquer pessoa que fale que todo mundo se salva é um falso cristão. Esse é precursor do anticristo. Com isto termino, irmãos, e vamos a fazer uma oração. Em nome de Pátria, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu peço por todas as seitas protestantes, por todos os católicos mornos que estão no modernismo, sendo enganados, Senhor, pelas pessoas que estão no Vaticano. Tem misericórdia de todos esses católicos mornos, modernistas, irmãos protestantes que estão acordando hoje a verdadeira fé. Tem misericórdia deles, Senhor, e coloca para eles um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro bispo, Senhor Jesus, que eles possam encontrar a verdadeira salvação de suas almas. Porque o Senhor quer que nenhuma alma se perca. Mas neste mundo de confusão do anticristo, estes tempos que estamos vivendo, Senhor Jesus, de tanta confusão, eu quero a graça da conversão e a graça da tua fé, Senhor Jesus, para que eles tenham a inteligência necessária, a razão da fé necessária para se salvar e te agradar, Senhor Jesus. E eles se manter na igreja de Cristo, que é a igreja católica, santa, apostólica, romana, que nasceu de teus apóstolos Pedro e Paulo, que estavam em Roma, Senhor Jesus, os únicos e o verdadeiro primado de Pedro, São Pedro, Senhor Jesus, que morreu, e que todos os bispos continuaram com a mesma e única doutrina, que foi realmente o anticristo, o demônio, Satanás, entrou no falso concílio Vaticano II para destruir toda essa verdade e começar a apostasia, o grande relaxamento da fé. Que eles encontrem pessoas verdadeiros católicos que levem a eles a salvação, que encontrem todos eles,
os poucos que ficam agora, poucos bispos no mundo, poucos sacerdotes que sabem que esta doutrina não pode ser incoerente, não pode ser que os papas falavam isto e hoje falam que todo mundo se salvam até os ateus, como falam os documentos, falsos documentos desse conciliábulo, Concílio de Regi, que fala no numeral 33 do documento Nostra Aetate que até os ateus se salvam. Isso é satânico, isso é apóstata, isso é a mão do anticristo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Patris, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe e nos proteja para sempre.